Quantas vezes a vida te colocou contra a parede e parecia que não havia saída? Momentos em que o coração aperta, a mente se perde em preocupações e o medo toma conta. Nessas horas, muitos procuram respostas em todos os lugares, menos no único que realmente pode trazer a solução. Mas e se eu te disser que Jesus já revelou uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer situação? Uma oração que não só muda as circunstâncias ao seu redor, mas principalmente o seu interior, te dando forças que você nem imaginava ter. Parece exagero? Então pense na última vez em que você ficou sem chão. O que resolveu? Buscar desesperadamente uma resposta em pessoas? Achar que o tempo curaria tudo? O problema é que o tempo não cura, ele só adia a dor. Mas Jesus nos ensinou um segredo que poucos realmente aplicam. Uma forma de oração que te coloca no centro da vontade de Deus e abre portas onde não existiam. A oração que alinha seu coração ao propósito divino e te enche de paz, mesmo quando tudo desmorona. Essa oração não é apenas um pedido, não é apenas uma conversa solta com Deus. É um canal direto para a paz verdadeira, aquela que excede todo o entendimento, como a própria Bíblia ensina. E sabe qual é o melhor? Você pode começar a usá-la hoje mesmo, mas antes é preciso entender o que realmente acontece quando oramos. O que faz uma oração ter poder? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? E qual foi a oração que Jesus fez nos momentos mais difíceis de sua vida, nos deixando um modelo a seguir? Se você já se perguntou como superar crises, como manter a fé quando tudo está contra você, ou até mesmo por que às vezes Deus parece estar em silêncio, então este vídeo vai abrir seus olhos. Porque o que Jesus revelou não é um simples ritual, mas uma chave espiritual para transformar qualquer situação. Diante das adversidades, a alma humana busca refúgio e a oração se torna um porto seguro. Muitos, ao enfrentarem momentos difíceis, sentem-se impotentes, como se estivessem à deriva em um mar revolto. No entanto, é justamente nesses períodos que a oração se revela como um canal direto para a fortaleza espiritual. Em Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa que mesmo quando as forças falham, a conexão com Deus reabastece a coragem e a resistência. A oração não apenas traz conforto, mas também reacende a chama da esperança em meio à tempestade. Orar não é apenas falar com Deus, mas também ouvir, sentir e confiar. Às vezes, a maior força que se pode encontrar está no silêncio após uma prece sincera. Jesus, antes de realizar grandes milagres, sempre buscava momentos de comunhão com o Pai, mostrando que a oração é um fundamento inegociável para quem deseja atravessar tempos difíceis. A exemplo disso, no Monte das Oliveiras, Jesus suou gotas de sangue enquanto orava. Lucas 22:44, revelando a intensidade com que um coração pode se entregar em oração. Essa é a essência da busca por força, uma entrega completa e inabalável. A resistência que a oração proporciona não se baseia apenas na ideia de que tudo vai mudar instantaneamente, mas na certeza de que Deus está presente em cada fase do processo. Imagine alguém enfrentando uma doença ou uma crise financeira. O primeiro impulso pode ser o desespero, mas aquele que ora encontra paz antes mesmo da solução. Isso acontece porque a oração alinha a perspectiva, substituindo o medo pela fé. Como Davi expressou no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus muda tudo. Para muitos, encontrar força na oração significa apenas pedir ajuda a Deus, mas é mais do que isso. Trata-se de uma prática constante, de um diálogo diário que fortalece a alma antes que as dificuldades cheguem. Quem ora todos os dias,
Mesmo em tempos de paz, constrói um alicerce espiritual sólido, como a casa firmada sobre a rocha de Mateus 7, 24, 25. Assim, quando as tribulações surgem, o coração já está treinado para confiar, em vez de se desesperar. A força da oração não está na quantidade de palavras ditas, mas na fé depositada nelas. Muitas vezes, as pessoas oram esperando uma resposta imediata, mas a oração não é uma troca comercial com Deus, e sim um relacionamento. A força não vem apenas da solução do problema, mas da comunhão que se estabelece. Imagine um pai ensinando seu filho a andar de bicicleta. Ele não carrega o filho o tempo todo, mas está ali, sustentando-o até que ele aprenda a pedalar sozinho. Assim é a oração, um exercício que nos fortalece ao longo da caminhada. Deus não retira todos os desafios do caminho, mas concede a capacidade de superá-los. Para aqueles que dizem não saber orar, a boa notícia é que Deus não exige palavras rebuscadas, apenas um coração sincero. Em Romanos 8:26, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo as lágrimas, quando entregues a Deus, são compreendidas como oração. Muitas vezes, a maior força é encontrada nos momentos em que, sem palavras, apenas nos colocamos diante do Senhor, permitindo que Ele trabalhe dentro de nós. A oração é uma via de acesso direto ao coração do Pai. Assim, a força encontrada na oração não está apenas na mudança das circunstâncias, mas na transformação interior que ela proporciona. Orar nos faz lembrar que não estamos sozinhos, que há um Deus que nos vê e nos ouve. Quando alguém aprende a descansar em Deus, mesmo diante das tempestades, encontra uma fortaleza inabalável. É esse entendimento que abre caminho para a oração como refúgio e âncora da alma. A vida, por vezes, se assemelha a um barco em meio a uma tempestade. Os ventos sopram com força, as ondas ameaçam submergir tudo, e a sensação de desamparo pode ser esmagadora. No entanto, assim como uma âncora mantém o barco firme em meio à tormenta, a oração é o que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Em Salmos 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, independente da fúria da tempestade, há um lugar de segurança disponível para aqueles que confiam no Senhor. Muitos procuram refúgio em coisas passageiras, dinheiro, status, relacionamentos ou até mesmo distrações que apenas adiam o problema. Mas a verdadeira segurança está em algo eterno, em algo que não pode ser abalado. A oração não é um esconderijo temporário, mas um abrigo inabalável. Quando Davi fugia de seus inimigos, ele não se apoiava apenas em estratégias militares, mas em sua confiança em Deus. No Salmo 62:2, ele declarou: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza. Jamais serei abalado. Essa é a essência da oração como âncora, não apenas nos proteger, mas nos manter firmes. Aqueles que fazem da oração um hábito descobrem que ela não apenas traz conforto, mas também direção. Em momentos de incerteza, a oração se torna uma bússola, guiando-nos para longe da confusão e em direção à paz. Imagine alguém em meio a uma decisão difícil, sem saber qual caminho seguir. Ao invés de depender apenas da própria lógica, essa pessoa se volta a Deus buscando sabedoria. E Tiago 1:5 nos garante: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e lhe será concedida. A oração ilumina a mente e acalma o coração. Mesmo quando as respostas não vêm de imediato, orar-nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Existe um Deus que vê, que ouve e que age no tempo certo. Quando Jesus estava no meio do mar com seus discípulos e a tempestade se levantou, eles entraram em desespero, mas Cristo, com uma única
palavra acalmou os ventos. Marcos 4:39. Assim também acontece quando nos voltamos a Ele em oração. A tempestade pode continuar ao redor, mas dentro de nós há paz. É essa paz que nos ancora e nos mantém de pé. A oração também nos protege contra o medo. Quantas pessoas vivem presas à ansiedade, ao desespero e às preocupações? No entanto, Filipenses 4:6 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo revela um segredo poderoso. Não precisamos carregar fardos sozinhos. A oração é um refúgio onde podemos depositar nossas preocupações e descansar na certeza de que Deus cuida de tudo. Além disso, a oração nos lembra de quem somos e de quem é Deus. Em meio às dificuldades, é fácil esquecer que há um propósito maior, que há um Deus soberano conduzindo todas as coisas. Orar é um ato de humildade, de reconhecer que não temos todas as respostas, mas conhecemos aquele que tem. Assim como uma âncora segura um navio em meio à tempestade, a oração nos mantém conectados a Deus, evitando que sejamos levados pelo caos da vida. Dessa forma, a oração não é apenas um pedido de socorro em tempos de crise, mas um estilo de vida que nos mantém seguros. Quem aprende a recorrer a Deus em oração não é mais refém das circunstâncias, pois encontra abrigo na presença do Altíssimo. Esse entendimento nos conduz a um exemplo marcante de entrega, a oração de Jesus no Getsêmani. Nos momentos mais angustiantes da vida, a oração pode ser a única ponte entre o desespero e a paz. E ninguém demonstrou isso melhor do que Jesus no Getsêmani. Às vésperas de sua crucificação, ele se afastou para orar, sentindo o peso da missão que estava prestes a cumprir. Em Mateus 26:39, lemos suas palavras: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse foi o ápice da entrega. Ele abriu o coração, expôs sua dor, mas submeteu sua vontade à de Deus. Esse momento revela que a oração verdadeira não é apenas um pedido de alívio, mas uma entrega total. Muitas vezes, ao enfrentar crises, nossa primeira reação é pedir que Deus nos tire da situação. Queremos soluções rápidas, respostas imediatas, um caminho sem sofrimento. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Nem sempre o propósito de Deus é nos livrar da dor, mas nos fortalecer para enfrentá-la. Quando ele orou no Getsêmani, não foi apenas para fugir do sofrimento, mas para encontrar força para suportá-lo. Esse é o segredo da oração sincera. Ela não apenas muda as circunstâncias, mas transforma quem ora. A entrega na oração exige confiança. Jesus sabia que o Pai estava ouvindo, mesmo quando o céu parecia silencioso. Quantas vezes sentimos que nossas orações não são respondidas? Quantas vezes oramos e o problema parece permanecer? Mas a verdade é que Deus sempre ouve. Em 1 João 5,14 está escrito: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que a oração não é uma ferramenta para manipular Deus, mas um meio de alinhar nosso coração ao dele. O Getsêmani nos ensina que orar não significa ausência de angústia, mas a presença da fé em meio à dor. Jesus suou gotas de sangue, um indicativo do sofrimento intenso que enfrentava. Lucas 22:44. Ainda assim, ele permaneceu em oração. Isso nos mostra que não precisamos estar emocionalmente fortes para orar. Podemos nos achegar a Deus mesmo quando estamos fracos, quebrantados, sem respostas. A oração não é sobre sentir-se bem, mas sobre estar na presença do Pai, independente do que sentimos. Outro ponto importante é que Jesus não orou sozinho.
Ele chamou Pedro, Tiago e João para vigiar com ele, mas os discípulos dormiram. Isso nos lembra que, muitas vezes, não podemos contar com todos à nossa volta para sustentar nossa caminhada de oração. Algumas batalhas são solitárias. No entanto, Deus nunca nos abandona. Quando Jesus se sentiu sozinho no Getsêmani, ele encontrou no Pai a força necessária para seguir em frente. Isso significa que, por mais que as pessoas falhem, Deus sempre estará presente. A oração de entrega no Getsêmani não foi apenas um momento isolado na vida de Jesus. Foi a expressão máxima de sua confiança e submissão ao Pai. Ele escolheu a cruz porque compreendeu que havia um propósito maior por trás da dor. Esse mesmo princípio se aplica a nós. Nem sempre entenderemos os planos de Deus, mas podemos confiar que Ele sabe o que faz. A verdadeira entrega na oração é descansar na certeza de que, ainda que não entendamos o caminho, Deus sempre nos guiará para o melhor. Ao olharmos para essa oração, aprendemos que entregar-se a Deus não significa fraqueza, mas sim a maior demonstração de fé. Jesus saiu do Getsêmani pronto para enfrentar a cruz, pois encontrou força na presença do Pai. E essa mesma força está disponível para todos que escolhem orar com entrega sincera. Essa entrega nos leva ao próximo ponto essencial: a oração que alinha nosso coração com a vontade de Deus. Muitas pessoas oram esperando que Deus atenda exatamente aos seus pedidos, mas a oração vai muito além disso. O verdadeiro poder da oração não está em mudar a vontade de Deus, mas em alinhar nosso coração àquilo que Ele já determinou. Em Provérbios 16:9 lemos: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, ao orar, aprendemos a enxergar as situações da vida através dos olhos de Deus, compreendendo que seus planos sempre são maiores e melhores do que os nossos. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele incluiu uma frase fundamental: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Esse é o coração da oração cristã. Orar não é sobre apresentar uma lista de desejos a Deus, mas sim sobre desenvolver um coração que deseja aquilo que Deus quer. Isso nos leva a uma mudança profunda. Paramos de buscar apenas bênçãos e começamos a buscar o próprio Deus. Passamos a entender que a resposta mais poderosa da oração não é um sim imediato, mas a transformação do nosso interior. Muitas vezes oramos com ansiedade e medo, porque queremos que Deus resolva tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Mas a oração verdadeira gera paz. Não porque Deus sempre responde como esperamos, mas porque aprendemos a confiar nele. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. A aliança com a vontade de Deus através da oração também traz discernimento. Quantas vezes já pedimos algo a Deus e depois de um tempo percebemos que não era o melhor para nós? O coração alinhado com Deus aprende a desejar aquilo que realmente edifica e não apenas o que parece vantajoso no momento. Quando Salomão orou, ele não pediu riquezas ou poder, mas sabedoria. 1 Reis 3:9. E porque alinhou sua oração com o propósito de Deus, recebeu muito mais do que poderia imaginar. Esse alinhamento não acontece de uma hora para outra. É um processo diário. Orar para que nossa vontade seja submissa à de Deus exige humildade e fé.
Isso significa abrir mão da necessidade de controle e reconhecer que Ele sabe o que faz. Uma maneira prática de treinar essa entrega é, ao invés de apenas pedir algo, perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres para mim? Isso muda completamente a perspectiva. Em vez de buscar respostas imediatas, buscamos direção. E quando buscamos a direção certa, encontramos o caminho para a verdadeira plenitude. A oração que alinha nosso coração com Deus nos ensina a viver de maneira diferente. Deixamos de ser guiados pelas circunstâncias e passamos a ser conduzidos pela confiança na soberania divina. Isso traz leveza para a vida, porque sabemos que mesmo quando algo não sai como planejamos, Deus tem algo maior preparado. A oração nos molda para aceitar e abraçar os planos de Deus, não como um fardo, mas como um privilégio. O coração, que aprende a dizer, seja feita a tua vontade, descobre que essa é a melhor oração que alguém pode fazer. E quando aprendemos a orar assim, experimentamos algo extraordinário. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias e que nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida. A busca pela paz é uma das maiores inquietações da humanidade. Muitos tentam encontrá-la no dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos, mas nada disso preenche completamente o coração. A Bíblia nos ensina que existe uma paz que vai além da compreensão humana. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos fazem sentir que estamos à beira do colapso. No entanto, quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, algo sobrenatural acontece. O peso da angústia é trocado por uma tranquilidade que não pode ser explicada com palavras. É como um barco no meio de uma tempestade, mas que não afunda porque tem uma âncora firme. Essa âncora é a confiança em Deus, que nos sustenta mesmo nas águas mais agitadas. Um exemplo claro dessa paz se vê na história de Jesus acalmando a tempestade. Marcos 4:35-41. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele dormia tranquilamente. No barco, eles o acordaram, tomados pelo medo, e Jesus simplesmente ordenou que o vento e o mar se acalmassem. O interessante é que a paz de Jesus não veio depois da tempestade cessar, mas já estava nele antes de tudo acontecer. Isso nos ensina que a paz verdadeira não é sobre a ausência de desafios, mas sobre a presença de Deus em meio a eles. O segredo para experimentar essa paz é aprender a descansar na soberania divina. Muitas vezes queremos entender tudo, controlar tudo, mas a paz vem quando paramos de lutar contra o incontrolável e entregamos nossas preocupações ao Senhor. Isso não significa ser passivo diante das dificuldades, mas confiar que Ele está agindo mesmo quando não vemos. Praticamente, isso se traduz em orar e depois agir com sabedoria, sem carregar a ansiedade de querer resolver tudo por conta própria. Outro exemplo poderoso é o de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25-26. Mesmo injustamente encarcerados, em vez de se entregarem ao desespero, eles começaram a orar e cantar louvores. E foi naquele momento de rendição que veio o milagre. Um terremoto abriu as portas da prisão. O testemunho deles mostra que a paz de Deus não apenas sustenta, mas também tem o poder de mudar situações e impactar outras pessoas ao nosso redor. Essa paz também nos guarda de tomar decisões precipitadas. Quantas vezes a ansiedade nos leva a agir sem pensar, a falar o que não devemos ou a tomar caminhos errados.
Quando estamos em paz, conseguimos discernir melhor a voz de Deus e tomar decisões com mais clareza. Um coração agitado vê apenas o caos, mas um coração em paz enxerga oportunidades onde outros só veem desespero. E essa paz não é exclusiva para alguns, mas está disponível para todos que confiam em Deus. Ela não depende de circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo com Ele. A oração se torna o meio pelo qual recebemos essa paz e aprendemos a viver com confiança, sabendo que há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. A sensação de impotência toma conta, o medo se instala e a esperança parece um fio prestes a se romper. Nessas horas, orar pode parecer difícil, até mesmo impossível. No entanto, a Bíblia nos ensina que é exatamente nesses momentos que devemos nos voltar para Deus com mais intensidade. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Quando tudo parece perdido, a oração se torna nossa maior arma. A primeira coisa a lembrar é que Deus não exige palavras bonitas ou fórmulas complicadas. Quando tudo está escuro, a oração pode ser um simples Senhor, me ajuda. O rei Davi, em seus momentos mais difíceis, fazia orações sinceras e desesperadas, sem esconder sua dor. Em Salmos 13, ele começa questionando: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Mas termina declarando confiança: Eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. A chave é despejar o coração diante de Deus, sem medo de parecer fraco. Outro ponto essencial é entender que a oração não precisa ser baseada no que sentimos, mas na fé. Muitas vezes, a dor nos paralisa e nos impede de sentir a presença de Deus. Mas a fé nos ensina que Ele está ouvindo, mesmo quando não sentimos nada. Jesus, no jardim do Getsêmani, enfrentou a maior angústia de sua vida, a ponto de suar gotas de sangue. Mesmo assim, ele orou e entregou tudo ao Pai. A oração não removeu o sofrimento imediatamente, mas fortaleceu Jesus para enfrentar a cruz. Nos momentos de desespero, é essencial lembrar dos milagres passados. Quantas vezes Deus já nos socorreu? Quantas situações pareciam sem saída, mas Ele interveio? O povo de Israel, ao atravessar o Mar Vermelho, viu a salvação de Deus quando tudo indicava destruição. Êxodo 14, 21, 22. Assim como Ele abriu o mar para eles, Ele pode abrir caminhos onde só vemos paredes. A gratidão pelo que Ele já fez no passado nos ajuda a confiar no que Ele ainda fará. Uma forma prática de orar, quando tudo parece perdido, é usar as Escrituras. Ler em voz alta passagens como o Salmo 91 ou Isaías 41:10 fortalece a fé. A palavra de Deus é viva e poderosa, e quando oramos baseados nela, nos alinhamos com a vontade do Senhor. Além disso, cantar louvores mesmo em meio à dor muda o ambiente espiritual. Paulo e Silas louvaram na prisão e experimentaram um milagre. Atos 16, 25, 26. A adoração, mesmo quando difícil, é uma forma poderosa de oração. Outra atitude importante é não orar sozinho. Quando estamos fracos, precisamos do apoio de outros. Ter alguém para orar por nós e conosco pode fazer toda a diferença. Tiago 5,16 nos ensina: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em tempos de crise, não devemos nos isolar, mas buscar apoio espiritual. Por fim, orar quando tudo parece perdido não significa apenas pedir por soluções imediatas, mas confiar no tempo de Deus. A resposta pode não vir na hora ou da maneira que esperamos, mas Ele nunca abandona aqueles que clamam por Ele.
E, enquanto esperamos, sua paz nos sustenta, preparando nosso coração para o que virá. A oração de fé é muito mais do que palavras jogadas ao vento. Ela carrega a certeza de que Deus ouve e responde. Jesus nos ensinou isso claramente quando disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Mas como ter esse tipo de fé? Como confiar na resposta de Deus quando as circunstâncias dizem o contrário? Esse é um dos desafios da vida cristã, mas a Bíblia nos mostra que, quando oramos com fé, algo poderoso acontece. Uma oração de fé não se baseia no que os olhos veem, mas na confiança inabalável de que Deus é fiel. Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Ana orou por um filho quando tudo indicava que era estéril. A fé olha para Deus, não para as impossibilidades. Quando alguém se ajoelha e ora com fé, está dizendo ao Senhor: eu confio em Ti, mesmo sem entender o que está acontecendo. É isso que move o coração de Deus. Mas e quando a resposta parece não vir? Muitos desistem da oração porque acham que Deus não os ouviu. Porém, a Bíblia nos ensina que Ele sempre responde, mesmo que não da forma que esperamos. Pode ser um sim, um não ou um espere. Paulo pediu para que Deus tirasse seu espinho na carne, mas a resposta foi: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Às vezes, a resposta de Deus não é o que queremos ouvir, mas é sempre o que precisamos. Outro aspecto da oração de fé é a persistência. Jesus contou a parábola do juiz iníquo para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A viúva insistiu até conseguir justiça. Da mesma forma, devemos orar sem cessar, crendo que Deus trabalha nos bastidores. Muitas respostas vêm no tempo certo, quando estamos prontos para recebê-las. A espera molda nosso caráter e nos ensina a depender totalmente do Senhor. Além da fé, é essencial alinhar nossa oração com a vontade de Deus. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de buscar aquilo que glorifica a Deus. Quando nossas orações estão alinhadas com seu propósito, a resposta sempre virá. Às vezes, Ele nos surpreende com algo muito maior do que imaginávamos, pois seus planos são melhores que os nossos. A oração de fé também exige ação. Não adianta orar pedindo um emprego e não enviar currículos. Não adianta pedir restauração sem disposição para perdoar. Deus age, mas também espera que façamos nossa parte. Quando Josué orou para que o sol parasse, ele estava no meio da batalha. Josué 10:12-14. Fé não é passividade, é confiança ativa. Quando oramos com fé, devemos nos preparar para receber a resposta. Por fim, uma oração de fé nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Não se trata apenas de receber algo, mas de conhecer aquele que nos ouve. Quanto mais nos aproximamos dele, mais entendemos que suas respostas são perfeitas. E mesmo quando o silêncio parece dominar, podemos descansar na certeza de que ele está no controle e sempre faz o melhor. A dor tem o poder de silenciar até mesmo as palavras da oração. Nos momentos de sofrimento intenso, quando o coração parece esmagado pelo peso das circunstâncias, orar pode parecer impossível. No entanto, é justamente nesses momentos que a oração se torna um refúgio seguro. Davi, em meio às suas angústias, escreveu: ao Senhor clamei na minha angústia e ele me respondeu. Salmo 121. A oração, mesmo que seja um simples sussurro, conecta a alma aflita com o Deus que ouve e se compadece. Não é necessário encontrar palavras bonitas quando a dor é grande. Muitas vezes, um gemido já é suficiente para Deus entender. Romanos 8:26 nos diz que
o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que as lágrimas são nossa única oração, e isso basta. Deus vê cada uma delas e conhece o clamor escondido em nosso coração. O importante não é a eloquência da oração, mas a sinceridade com que se entrega a Ele. Jesus, no Getsêmani, nos mostrou como orar na dor. Seu suor se transformou em gotas de sangue enquanto dizia: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa oração revela que podemos falar abertamente com Deus sobre nossa dor, mas sempre entregando tudo em suas mãos. A oração na aflição não precisa ser longa, mas deve ser verdadeira. Em tempos de sofrimento, lembrar-se das promessas de Deus fortalece a alma. Ele prometeu estar conosco na dor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Orar declarando essas verdades nos ajuda a enxergar além da dor. Em vez de focar na tempestade, a oração nos lembra que Deus ainda está no controle. Outro aspecto essencial da oração na dor é a gratidão. Pode parecer difícil agradecer em meio ao sofrimento, mas Paulo nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso não significa ignorar a dor, mas reconhecer que Deus continua sendo bom, independentemente da situação. A oração de gratidão traz alívio ao coração e renova a esperança. A dor pode nos isolar, mas a oração nos reconecta com Deus e com aqueles que nos amam. Buscar apoio em pessoas de fé, pedir que orem por nós e dividir nossas angústias é uma forma de carregar o fardo de maneira mais leve. Tiago 5,16 nos ensina: Orai uns pelos outros para que sareis. Compartilhar a dor em oração não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Por fim, quando a dor parecer insuportável, a oração nos lembra que ela não é o fim. Deus transforma sofrimento em força, choro em alegria, angústia em testemunho. A oração não é um anestésico, mas um canal pelo qual a graça flui. E enquanto as palavras faltam, o coração pode continuar clamando, pois ele nunca deixará de ouvir. Em um mundo cheio de ruídos, preocupações e desafios inesperados, encontrar paz parece uma tarefa impossível. Mas a Bíblia nos ensina que a paz verdadeira não vem das circunstâncias externas, e sim da presença de Deus. Jesus declarou: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa paz sobrenatural não se baseia em ausência de problemas, mas na certeza de que Ele está no controle. A oração é o caminho para experimentar essa tranquilidade inabalável. Quando os pensamentos estão turbulentos e o coração inquieto, a melhor atitude é dobrar os joelhos e falar com Deus. Filipenses 4:6 e 7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração não apenas acalma a mente, mas também protege o coração da angústia. A paz de Deus não depende de soluções imediatas. Muitos esperam ter paz apenas quando o problema for resolvido, mas a verdadeira paz chega antes mesmo da resposta. Davi, cercado por inimigos, declarou: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. A oração não remove as batalhas, mas dá forças para enfrentá-las sem desespero. Uma forma prática de buscar paz na oração é substituir a preocupação por louvor. Em vez de repetir mentalmente os medos e incertezas, falar palavras de gratidão a Deus
muda a perspectiva. Agradecer pelo que já foi feito, confiar no que Ele ainda fará e reconhecer sua soberania transforma qualquer ambiente de inquietação em um refúgio de paz. Cantar louvores, como fazia Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, também fortalece a alma. A oração também nos leva a soltar o que não podemos controlar. Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de resolver tudo sozinhos. Mas a palavra de Deus nos orienta. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Ao entregar nossos fardos ao Senhor, a paz começa a preencher os espaços vazios do coração. Não se trata de ignorar os problemas, mas de confiar que Deus está agindo. Além disso, a oração nos afasta das distrações que roubam a paz. Quantas vezes a mente fica sobrecarregada com informações, opiniões e cobranças externas? Jesus, em meio a seu ministério intenso, sempre separava momentos para orar sozinho. Marcos 1:35. Ele nos ensina que a paz também está na simplicidade de estar na presença de Deus, sem pressa, sem distrações, apenas confiando. Buscar a paz através da oração não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas nos garante que, mesmo no meio da tempestade, nosso coração estará firme. Deus não promete ausência de tribulações, mas promete estar conosco em cada uma delas. E quando a alma se aquieta diante dele, a paz que ninguém pode explicar se torna uma realidade diária. Muitas pessoas acreditam que para uma oração ser poderosa, ela precisa ser longa, eloquente ou cheia de palavras difíceis. Mas Jesus ensinou justamente o contrário. Em Mateus 6:7, ele disse: "E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Isso significa que a força da oração não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade do coração. Deus não exige discursos elaborados, mas sim um coração que se volta a Ele com fé genuína. A oração simples tem um poder imenso porque revela dependência de Deus. Imagine uma criança que pede algo ao pai sem rodeios, apenas expressando sua necessidade de forma direta e confiante. É assim que devemos nos aproximar de Deus. Quando Pedro começou a afundar nas águas, ao tentar andar sobre elas, sua oração foi curta e objetiva. Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o resgatou. Não foi uma oração longa, mas foi repleta de fé. Orar com simplicidade não significa orar sem profundidade. Uma oração simples pode ter um impacto profundo na vida de quem a faz. Um exemplo disso é a oração do publicano na parábola de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Enquanto o fariseu orava se exaltando, esse homem apenas reconheceu sua fraqueza e clamou pelo perdão de Deus. E foi essa oração simples que Jesus elogiou, porque veio de um coração quebrantado. No dia a dia, muitas pessoas se sentem desmotivadas a orar porque acham que não sabem as palavras certas a dizer. Mas Deus não está interessado em frases decoradas ou discursos formais, e sim na sinceridade. A força da oração não vem do que é falado, mas de quem está ouvindo. Um simples "Senhor, me ajuda" pode ter mais impacto do que um sermão inteiro. Porque Deus vê além das palavras, Ele enxerga a intenção do coração. A simplicidade na oração também traz liberdade. Muitas vezes, as pessoas deixam de orar porque acham que precisam seguir um modelo rígido ou um formato específico. Mas a Bíblia mostra que as orações podem ser feitas em qualquer lugar e de qualquer maneira. Elias orou no alto de uma montanha, Jonas orou de dentro do ventre de um peixe, Ana orou apenas movendo os lábios, sem emitir som. Deus não se prende à forma, Ele responde à fé. Outro ponto importante é que a oração simples mantém a comunhão constante com Deus.
Quando a oração se torna algo natural no dia a dia, o relacionamento com Deus se fortalece. Falar com Ele em frases curtas. Durante o dia, agradecer por pequenas bênçãos ou pedir direção em momentos difíceis cria um ambiente de intimidade espiritual. Não é preciso esperar um momento perfeito ou um local especial. Deus está sempre acessível. Por isso, a força da oração simples não está na complexidade, mas na conexão direta com Deus. Orar com sinceridade e fé transforma a vida, acalma a alma e abre portas para milagres inesperados. O segredo não está nas palavras que saem da boca, mas na fé que vem do coração. O sofrimento faz parte da jornada humana, mas a oração tem o poder de transformar a dor em força. Não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas que a oração nos dá uma nova perspectiva. Quando Jó perdeu tudo, sua primeira reação foi se prostrar diante de Deus e dizer: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Ele não negou sua dor, mas escolheu enfrentá-la com um coração voltado para Deus. Essa postura fez toda a diferença em sua trajetória. A oração não elimina a dor, mas muda a forma como lidamos com ela. Davi, em muitos momentos de sofrimento, não escondia suas emoções diante de Deus. No Salmo 6:6 ele diz: "Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago." No entanto, ao longo do mesmo salmo, sua oração se transforma e ele declara confiança no Senhor. Esse é o poder da oração. Ela nos permite derramar nossa dor, mas também nos fortalece para continuar. Orar em meio ao sofrimento nos ajuda a enxergar além do momento difícil. Jesus, pouco antes de ser traído e levado à crucificação, orou no Getsêmani até suar gotas de sangue. Lucas 22:44. Ele sabia que enfrentaria uma dor extrema, mas ao orar, fortaleceu-se para cumprir a vontade do Pai. Isso nos ensina que a oração não é apenas um alívio emocional, mas um meio de receber força sobrenatural para atravessar qualquer crise. Quando uma pessoa se sente sufocada pelo sofrimento, pode pensar que não há mais forças para orar. Mas é justamente nesses momentos que a oração se torna mais essencial. Até um simples "Senhor, me ajuda" pode ser suficiente. O Espírito Santo intercede por nós quando não conseguimos expressar nossas dores em palavras. Romanos 8:26. Deus conhece cada lágrima e nenhuma delas passa despercebida diante dele. A oração também nos ajuda a encontrar um propósito no sofrimento. Muitos dos maiores testemunhos de fé surgem de momentos de grande aflição. Paulo e Silas, presos e açoitados injustamente, ao invés de lamentarem, começaram a orar e louvar a Deus. O resultado: o cárcere tremeu, as correntes se soltaram e até o carcereiro se converteu. Atos 16:25-26. Isso mostra que quando levamos nossas dores a Deus, Ele pode usá-las para algo maior. Transformar o sofrimento através da oração não significa negar a realidade, mas permitir que Deus trabalhe em nosso coração. A dor pode nos tornar amargos ou mais fortes. A oração é o que define essa diferença. Ao invés de perguntar: "Por que isso está acontecendo comigo?", a oração nos leva a perguntar: "Senhor, o que quer me ensinar com isso?" Essa mudança de perspectiva é o início da cura. Por isso, não há sofrimento que não possa ser transformado pela oração. Mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, o coração muda. Aquele que ora em meio à dor encontra conforto, direção e forças para seguir em frente. A oração não apenas nos sustenta no presente, mas nos prepara para um futuro cheio de esperança. A dor, o medo e a angústia, muitas vezes, chegam como uma tempestade inesperada, deixando a alma sobrecarregada.
Nesses momentos, a oração é um refúgio imediato, uma porta aberta para o consolo divino. Quando o coração clama, Deus responde. O salmista declarou: "Clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu." Salmo 121. O alívio através da oração não depende da mudança instantânea das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está ouvindo e agindo, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. Uma das formas mais poderosas de encontrar alívio imediato é orar com sinceridade, sem filtros ou palavras bonitas. Ana, mãe do profeta Samuel, é um exemplo disso. Ela estava aflita, chorava profundamente e nem conseguia expressar palavras audíveis. 1 Samuel 1, 10, 13. Ainda assim, sua oração sincera foi ouvida por Deus. O alívio veio antes mesmo da resposta definitiva, pois sua alma já havia encontrado descanso na presença do Senhor. O alívio começa quando entregamos nosso fardo ao Deus que pode carregá-lo. Orar com fé é outro segredo para encontrar alívio. Muitas vezes pedimos a Deus, mas no fundo não acreditamos que Ele pode intervir. Tiago nos alerta que a oração do que duvida é como uma onda levada pelo vento. Tiago 1:6. O alívio vem quando nos rendemos completamente, confiando que Deus já está agindo mesmo sem percebermos. É como um filho que, ao sentir medo à noite, corre para os braços do pai. O medo pode ainda existir, mas a presença do pai acalma instantaneamente. A gratidão na oração também transforma a dor em alívio. Parece contraditório agradecer em meio ao sofrimento, mas Filipenses 4:6 ensina: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus." A gratidão nos lembra do caráter de Deus, de suas promessas e do seu amor inabalável. Isso muda nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar a situação com os olhos da fé, em vez do desespero. Outro caminho para o alívio imediato é repetir as promessas de Deus enquanto ora. Declarar passagens bíblicas como "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", Salmo 23:1. Ou entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5 traz conforto ao coração. A palavra de Deus não volta vazia, e quando oramos com base nela, somos fortalecidos. Orar as Escrituras é como beber de uma fonte inesgotável de paz. O alívio também vem quando nos permitimos descansar na presença de Deus, sem pressa. Muitas vezes, buscamos orações rápidas, esperando respostas instantâneas, mas o verdadeiro alívio acontece quando nos demoramos na presença do Pai, como Maria, que escolheu se assentar aos pés de Jesus e ouvir sua voz. Lucas 10:39. Precisamos aprender a estar diante de Deus sem pressa, deixando que sua paz nos envolva por completo. A oração não precisa ser complexa para trazer alívio imediato. Às vezes, um simples "Senhor, me ajuda", dito com fé, pode mudar tudo. O poder da oração está na sinceridade do coração e não na quantidade de palavras. Deus não está longe, esperando rituais elaborados. Ele está perto, pronto para segurar nossa mão e nos dar paz. O alívio começa quando decidimos confiar, orar e descansar nele. A vida é feita de estações, e algumas delas são marcadas por tempestades inesperadas. O vento sopra forte, as águas se agitam e a sensação de descontrole toma conta do coração. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram quando estavam no barco, e a tempestade veio com fúria. Mas no meio do caos, Jesus se levantou e ordenou que os ventos e o mar se acalmassem. Mateus 8, 23, 27. Confiar em Deus durante a tempestade significa lembrar que Ele está presente, mesmo quando parece que está dormindo. A confiança nasce quando escolhemos olhar para Deus e não para as ondas. Pedro andou sobre as águas quando fixou os olhos em Jesus.
mas começou a afundar quando se concentrou no vento forte. Mateus 14, 28, 30. O segredo para enfrentar as tempestades da vida está em manter o olhar na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Quem olha apenas para os problemas, perde a paz. Quem olha para Deus, encontra força para continuar. A oração é a âncora da confiança. Em meio à tempestade, clamar a Deus muda nossa perspectiva. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, em meio a uma situação injusta, mas decidiram louvar e orar. O resultado? O cárcere tremeu e as correntes foram quebradas. Atos 16, 25, 26. O mesmo acontece quando escolhemos confiar em Deus, mesmo sem entender o porquê da tempestade. O poder da oração não está em mudar as circunstâncias de imediato, mas em mudar o coração daquele que ora. Quando as tempestades da vida chegam, a ansiedade e o medo tentam tomar conta. Mas Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Confiar em Deus significa entregar as preocupações a Ele e descansar na certeza de que Ele está no controle. A confiança também se fortalece na recordação dos livramentos passados. Davi enfrentou Golias com coragem, porque se lembrava das vezes em que Deus o livrou do leão e do urso. 1 Samuel 17, 34, 37. Olhar para trás e ver a fidelidade de Deus nos dá forças para enfrentar as tempestades do presente. Quantas vezes já enfrentamos situações difíceis e fomos sustentados? A mesma mão que nos ajudou ontem nos ajudará hoje. Confiar em Deus na tempestade não significa ignorar o medo, mas escolher não ser governado por ele. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas garantiu que estaria conosco em cada uma delas. João 16, 33. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está segurando nossa mão, guiando-nos através das ondas. Por isso, em tempos de tempestade, a escolha mais sábia é descansar em Deus. Respirar fundo, dobrar os joelhos, entregar o controle e lembrar que o mesmo Deus que acalmou o mar continua tendo todo o poder. Quando a confiança é colocada nele, a tempestade pode até continuar do lado de fora, mas dentro do coração, a paz prevalece. Em tempos de aflição, a oração se torna um refúgio inabalável. Não é apenas um hábito religioso, mas um caminho real para a paz. Quando Davi fugia de seus inimigos, sua alma angustiada encontrou descanso na oração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Orar com confiança é um ato de entrega, onde se coloca o coração diante de Deus e se permite que ele assuma o controle. Quanto maior a tempestade, mais urgente deve ser nossa confiança nele. A ansiedade e o medo muitas vezes tentam sufocar a esperança. A mente fica inquieta, cheia de dúvidas sobre o futuro. Mas Jesus nos ensinou a confiar, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. A oração não é apenas um pedido, mas uma escolha diária de descanso. Quem ora com confiança deposita suas preocupações nas mãos do Pai e, em troca, recebe um coração em paz. A confiança em Deus não elimina as dificuldades, mas nos dá forças para enfrentá-las. Jó perdeu tudo, mas sua oração foi de rendição. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Esse é o segredo de uma oração de confiança. Saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Em vez de questionar, Jó adorou, e sua
Fé foi recompensada no tempo certo. A oração que acalma o coração não precisa ser longa ou rebuscada. Pode ser uma simples frase dita com fé. Jesus nos mostrou isso quando, no meio da tempestade, os discípulos o acordaram apavorados e ele apenas declarou: "Acalma-te, vento, aquieta-te, mar." Marcos 4:39. E tudo se fez bonança. Às vezes, uma oração curta, mas sincera, é suficiente para mudar tudo dentro de nós. O coração encontra paz quando a oração se torna um hábito, não um último recurso. Paulo ensinou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso não significa estar sempre de joelhos, mas viver em comunhão constante com Deus, falando com Ele ao longo do dia, em qualquer lugar. Quem faz da oração um estilo de vida aprende a confiar, independente das circunstâncias. Muitos tentam buscar alívio em soluções externas, mas a verdadeira cura para a alma está em Deus. Quando Ana não conseguia ter filhos, sua tristeza era profunda. Mas ao derramar sua alma em oração no templo, saiu dali diferente. 1 Samuel 1:10-18. A mudança não aconteceu imediatamente em sua situação, mas seu coração foi acalmado. Isso mostra que a oração não transforma apenas o que está ao nosso redor, mas principalmente o que está dentro de nós. Por isso, diante da inquietação, o melhor a se fazer é parar, respirar e orar com confiança. A resposta pode não vir da forma esperada, mas a paz de Deus sempre chega. E essa paz, inexplicável aos olhos humanos, renova as forças e nos faz continuar, mesmo quando tudo parece difícil. A paz que vem de Deus não é momentânea, não depende das circunstâncias e não pode ser tirada por nenhuma adversidade. Jesus prometeu essa paz aos seus seguidores. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. O mundo busca paz em conquistas, estabilidade financeira ou reconhecimento, mas a paz duradoura nasce de um coração que se entrega em oração. Quem aprende a se derramar diante de Deus encontra um descanso que não se abala com as tempestades da vida. A oração é o caminho que nos liga à fonte dessa paz. Quando tudo parece um caos e a mente está sobrecarregada, parar e conversar com Deus traz uma clareza que o mundo não pode oferecer. Filipenses 4:6-7 nos lembra disso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem confia suas preocupações ao Senhor, recebe a paz como resposta. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando a paz, mas não percebem que ela não é algo que se conquista com esforço próprio, e sim um presente de Deus. A oração é esse meio de acesso ao presente. É por isso que os grandes homens e mulheres da fé eram pessoas de oração. Daniel, mesmo diante do decreto de morte, orava 3 vezes ao dia e permaneceu firme diante da cova dos leões. Daniel 6:10. Sua confiança não estava naquilo que via, mas na fidelidade de Deus. A verdadeira paz não significa ausência de lutas, mas uma certeza inabalável em meio a elas. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos e a tempestade veio, ele dormia tranquilamente enquanto os outros se desesperavam. Mateus 8:23-27. O segredo? Ele sabia que o Pai estava no controle. Esse tipo de confiança só é desenvolvido na oração. Quem ora aprende a descansar, mesmo quando o barco parece afundar. Orar para ter paz não é apenas um ato individual, mas algo que deve ser cultivado diariamente. Pequenos momentos de conversa com Deus ao longo do dia transformam a maneira como lidamos com desafios.
Ao invés de reagir com ansiedade, aprendemos a entregar cada situação nas mãos dele. A oração não muda apenas as circunstâncias externas, mas principalmente nosso coração, tornando-nos mais serenos e confiantes. Há quem diga que não consegue sentir paz, porque sua mente está sempre inquieta. Para essas pessoas, o convite de Deus é simples. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Quem aprende a silenciar os ruídos da alma diante do Senhor, encontra um descanso que não pode ser explicado, apenas experimentado. A oração não apenas traz alívio momentâneo, mas uma transformação interior que muda a forma como encaramos a vida. E é exatamente por isso que Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Não porque Deus precisa ouvir nossas palavras, mas porque nós precisamos do efeito da oração em nós. Quanto mais nos conectamos com Ele, mais paz experimentamos. A oração se torna um caminho contínuo de confiança, onde a presença de Deus se torna nosso maior refúgio e segurança. Se tem algo que Jesus nos mostrou, é que a oração não é apenas um ato religioso, mas uma conexão viva e poderosa com Deus. Quantas vezes você já tentou resolver as coisas sozinho e sentiu que estava afundando cada vez mais? O que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse confiar de verdade e transformar a oração em um hábito diário? O segredo não está em palavras bonitas ou fórmulas mágicas, mas em um coração sincero e disposto a se render completamente a Deus. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele nos ensinou que a oração verdadeira nos fortalece para enfrentar qualquer batalha. Você está disposto a se aproximar mais de Deus dessa forma? Agora pense, quantas vezes você já pediu algo a Deus e sentiu que não obteve resposta? Será que você tem orado da forma certa? Será que, ao invés de pedir que Deus mude as situações, você deveria pedir que Ele mude você? Se este conteúdo falou com você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo verdades que podem transformar sua vida. E me conta nos comentários qual tem sido sua maior dificuldade na oração. Vamos juntos crescer na fé.